Bem-vindo, querido amigo, a mais um vídeo do nosso canal. Prepara-te para ouvir uma história que tocará teu coração e te fará refletir sobre o poder do bem contra as trevas e sobre a luz que guia os que confiam no amor divino. Se puderes, inscreve-te no canal, deixa teu like e vem conosco nesta jornada de aprendizado. Eis que te contarei a história de Nico, um homem de posses que habitava numa cidade pequena e que enfrentou as sombras do mal que se escondiam em um lugar de trevas, onde homens se reuniam para praticar atos malignos. Mas o amor de Nico por seu neto e a ajuda dos espíritos socorristas, Antônio Carlos e Mary, trouxeram luz onde havia escuridão. Prepara-te para uma narrativa cheia de mistério, fé e esperança, que te mostrará que o bem sempre vence quando confiamos no poder do alto. O que farias no lugar de Nico? Fica e descobre. E aconteceu que numa terra distante, chamada Cidade Pitoresca, vivia um homem chamado Nico, um fazendeiro rico e de coração generoso, que possuía vastas terras onde o milho crescia dourado e o gado pastava em paz. Nico era um homem de 60 anos, com cabelos brancos como a neve e olhos que carregavam a sabedoria de muitos anos, mas também a dor de ter perdido sua esposa, Lilian, e seu filho, Niquinho, que desencarnaram em tempos passados. Nico vivia com sua filha, Eva, e seu neto, um menino de 7 anos chamado Gabriel, que tinha cabelos loiros e olhos tristes, pois sua mãe, Eva, estava enferma e passava os dias deitada, sem forças para brincar com o pequeno. Gabriel era a alegria de Nico, e ele o amava como a luz de seus olhos, prometendo a si mesmo que o protegeria de todo o mal. Mas eis que uma sombra caiu sobre Cidade Pitoresca, uma cidadezinha cercada por montanhas verdes e rios cristalinos, onde o povo vivia em harmonia, até que crimes terríveis começaram a acontecer. Crianças, todas meninos de 7 anos e com nomes de 7 letras, eram encontradas sem vida, com marcas de violência que faziam os corações dos moradores tremerem de medo. E ouviu-se entre o povo que tais atos eram obra de homens que se reuniam na calada da noite, num lugar sombrio chamado Gruta das Orquídeas, uma caverna escondida nas montanhas, onde as flores brancas cresciam em meio às trevas, mas o ar era pesado com a presença do mal. Diziam que esses homens, 5 em número, eram liderados por um sexto, uma figura misteriosa cuja voz não parecia humana, e que eles praticavam rituais de magia negra, oferecendo as crianças em sacrifício para obterem poder e riquezas. Nico, ao ouvir tais rumores, sentiu o coração apertar, pois Gabriel, seu neto, tinha 7 anos e seu nome, Gabriel, continha 7 letras, e ele temeu que o mal que rondava a cidade viesse buscar o menino que ele tanto amava. Então Nico decidiu agir e chamou um homem chamado Luck, um detetive de 35 anos, com olhos atentos e um coração corajoso, que viera de terras distantes para desvendar mistérios. E Nico lhe disse: Luck, confio-te uma missão. Descobre quem são os culpados por esses crimes hediondos e protege as crianças de nossa cidade, especialmente meu neto Gabriel. Não descansarei até que a paz volte a este lugar. E Luck, com um aceno firme, respondeu: Farei o que me pedes, Nico, e que a luz divina me guie nesta jornada. Enquanto isso, no plano espiritual, 2 espíritos socorristas, Antônio Carlos e Mary, observavam a cidade com olhos de compaixão. Antônio Carlos era um espírito de luz que outrora vivera na terra e agora servia ao bem, ajudando os encarnados em suas provações. Mary, sua companheira, era um espírito gentil, designada para aquela missão, e pedira a Antônio Carlos que a ajudasse. E eles viram que na Gruta das Orquídeas, uma grande concentração de espíritos umbralinos, de aura escura, se reunia durante os rituais dos homens. Esses espíritos, muitos deles homicidas em vidas passadas, eram atraídos pelo mal que ali se praticava e fortaleciam os homens em seus atos cruéis. Mas Antônio Carlos e Mary, com amor e determinação, decidiram intervir, pois sabiam que o bem pode vencer as trevas quando os corações se voltam para a luz. E aconteceu que Luke, guiado por sua intuição e pela ajuda invisível de Antônio Carlos, começou a investigar. Ele caminhava pelas ruas de Cidade Pitoresca, ouvindo os sussurros do povo, e subia as montanhas para observar a gruta de longe, escondido entre as árvores. E numa noite escura, quando a lua se escondia atrás das nuvens, Luke viu 5 homens entrarem na Gruta das Orquídeas, com capas escuras e tochas nas mãos. Ele ouviu cânticos estranhos,
e sentiu um frio que não vinha do vento, mas do mal que ali habitava. E no plano espiritual, Antônio Carlos e Mary estavam presentes e viram o sexto, o líder dos homens, que não era apenas um homem, mas um espírito obsessor de grande poder, que se manifestava através de um dos encarnados, usando sua voz para comandar os rituais. Os 5 homens, que outrora foram atraídos para o culto por promessas de riqueza e solução para seus problemas, agora estavam presos pelo medo e pela culpa. Eles haviam começado com pequenos pactos, mas o sexto os levara a atos cada vez mais sombrios, e agora suas mãos estavam manchadas com o sangue de inocentes. E naquela noite, eles planejavam mais um sacrifício, e o nome de Gabriel, o neto de Nico, foi pronunciado entre eles. Mas Antônio Carlos, com a ajuda de Mary, agiu no plano espiritual, envolvendo a gruta com uma luz que enfraquecia os espíritos umbralinos. E Mary, com sua voz suave, sussurrou aos corações dos homens: arrependei-vos, pois o mal que praticais vos levará à destruição. Voltai-vos para o bem e sereis perdoados. Enquanto isso, Luke, escondido, ouviu o plano dos homens e correu para avisar Nico. Ele chegou à fazenda de Nico ao amanhecer, com o rosto pálido e a voz trêmula, e disse: Nico, ouvi os homens na gruta, e eles planejam levar Gabriel esta noite. Devemos agir rápido. Nico, com o coração cheio de temor, mas também de determinação, reuniu os homens de sua fazenda e chamou os moradores da cidade, dizendo: não permitirei que mais uma criança sofra. Vamos à gruta e enfrentaremos esses homens com a força que Deus nos dá. E o povo, unido pelo amor e pela coragem, seguiu Nico com tochas e ferramentas nas mãos, prontos para proteger seus filhos. Naquela noite, quando os 5 homens se reuniram na Gruta das Orquídeas, esperando o momento de buscar Gabriel, foram surpreendidos pela chegada de Nico e do povo. A luz das tochas iluminava a entrada da caverna, e Nico, com a voz firme, gritou: saí vós que praticais o mal, e entregai-vos à justiça dos homens e de Deus. Os homens, tomados pelo medo e pela culpa que Mary plantara em seus corações, hesitaram, e o sexto, o espírito obsessor, tentou incitá-los à luta. Mas a luz de Antônio Carlos e Mary o enfraqueceu, e ele fugiu, deixando os homens desamparados. E os 5, vendo-se cercados, renderam-se e confessaram seus crimes, revelando os nomes de todos que estavam envolvidos. E assim a paz voltou à cidade pitoresca. Os homens foram levados à justiça dos homens, mas Antônio Carlos e Mary os acompanharam no plano espiritual, levando-os a postos de socorro, onde poderiam começar sua jornada de arrependimento e cura. Muitos dos espíritos umbralinos que ali estavam também foram socorridos e aprenderam que o mal só os prendia à dor, enquanto o bem os levaria à luz. Nico, com lágrimas nos olhos, abraçou Gabriel e agradeceu a Deus pela proteção, dizendo: meu neto está salvo, e a luz venceu as trevas. E Lucky, que testemunhara tudo, sentiu em seu coração uma nova fé e decidiu dedicar sua vida a ajudar os que sofrem. A história da Gruta das Orquídeas nos ensina que o mal pode parecer forte, mas o bem, guiado pelo amor e pela fé, sempre prevalecerá. Antônio Carlos e Mary nos mostram que, mesmo no plano espiritual, há quem lute por nós, e que nossas ações na terra têm ecos no céu. E tu, já enfrentaste um momento em que o bem venceu o mal em tua vida? Compartilhe a tua história nos comentários. Não te esqueças de te inscrever no canal Histórias e Lições para a Vida, deixar teu like e ativar o sininho para não perderes nenhuma história inspiradora que nos conecta através da fé e da esperança. Até a próxima jornada. Que Deus abençoe a todos vós.